Fala galera, como é que tá vocês? Tudo na paz? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui para vocês, ainda sobre um bate-papo a respeito de músicos, a respeito da musicalidade, a respeito do temor que precisamos ter e da reverência que precisamos ter diante do Senhor, diante da obra. E quem assistiu o vídeo anterior, eu tinha comentado que ia trazer um amigo, um pastor, para estar conversando aqui, batendo esse papo comigo hoje. Esse aqui é meu amigo, pastor Ricardo Nonato, aqui é um companheiro de luta, aqui, de missão aqui na cidade hoje que a gente está morando. E eu tinha comentado com ele sobre esse bate-papo e assim vai ser algo muito espontâneo. A gente só combinou aqui nos bastidores, antes da gravação, qual seria o tema, o que seria falado, né, para ele ter uma ideia e não pegar ele também assim de surpresa, né? Pastor, como é que tá você, meu amigão? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Queremos saudar a todos, né, com a preciosa paz do Senhor Jesus. Para você que vai estar assistindo este vídeo, o nosso único interesse é que Deus seja glorificado e que você abra o seu entendimento, que o Espírito Santo te ensine, nos instrua. Tudo o que façais, como disse a palavra do Senhor, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Prazer estar aqui com o nosso amigo Jaime Rotondano. Rapaz, esse nome é um pouco difícil de falar, mas se o cara falar 3 vezes aí, está batizado no Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu amigo, pessoal, aqui vai ser algo muito espontâneo, sabe? Eu botei o botãozinho do REC ali, não vai ter edição de nada. Do jeito que chegar aqui, amigão, chegou. Que o Senhor possa estar nos usando aqui nesse bate-papo, que isso aqui possa ser bênção para a vida de vocês, né? Que vocês possam estar aí, possa ser alimento para o Espírito, né? E assim, antes de conversar qualquer coisa, meu amigo, eu queria que a gente lesse uma passagem, né, que atualmente tem me incomodado, o Senhor me incomodou a estudar, né, nesses últimos dias, aí, nessas últimas semanas, que é o livro de Amós. E eu conversando com outro amigo pastor também, pastor Marcos, né, que inclusive, se for da vontade de Deus, eu quero trazer ele também para falar um pouco a respeito disso, que ele é músico, né, esse aqui é só pastor, o de lá é pastor e músico. Então, quanto mais pessoas falarem sobre o mesmo assunto, acho que é muito bacana, que abre os horizontes, né? E eu queria ler aqui, não me engano, já está aberto aí, né? É o livro de Amós, né? Capítulo 5, versículo 21. Peço licença aqui, meu amigo. 21, que diz assim, pessoal, só para ter um referencial e um norte agora, para a gente começar o nosso bate-papo. Que fala o seguinte: Amós, ele recebe uma revelação do Senhor, de Deus, e traz essa palavra para Israel naquela época. Naquela época Israel estava vivendo como é que eu posso dizer assim, boas venturanças, vamos dizer assim, né? Estava bem economicamente, bem politicamente, né? Israel estava fluindo, só que as pessoas perderam o foco de Deus, e Deus, por ele ter um amor e um zelo com o povo que ele escolheu para que seja sua noiva, traz essa revelação através de Amós, por todo o contexto. E eu vou frisar aqui nesse texto base, só para que, como a gente está falando de música em si, de ofertar algo para Deus, né, no papel de música que é esse o sentido do canal, para dar uma contextualizada na gente. E diz assim, Deus falando por meio de Amós, né? Eu odeio, desprezo suas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de carne, eu não as aceitarei, nem me atentarei para ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos seus cânticos, pois não ouvirei a melodia das suas violas, mas deixo o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso.
é uma palavra muito dura na época, o povo de Israel. E aqui, mais especificamente, eu entendo, pastor, como algo, uma palavra direcionada a Israel no momento de cultuar, de Israel trazer culto aqui. Deus, ele deixa claro aqui que ele não se agrada mais das ofertas, dos sacrifícios, dos cânticos que na época eram entoados. E isso gera um temor muito grande no meu coração, que é a falta de zelo, mais especificamente, que é o tema aqui da nossa conversa, dos músicos, daqueles que estão envolvidos em ministério de louvor e das lideranças afins, né? Que eu falo ministério de louvor, ministério de dança, de teatro, aquilo que vem na igreja em si. E eu quero abordar um pouco, frisar mais em cima de música, porque a música é algo que eu tenho para mim como algo muito poderoso, né? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, sobre essa passagem aí, e como o senhor, como pastor, vê os músicos de uma forma geral, e talvez se você se sente à vontade, de forma específica, de comentar alguma coisa. Amém. Meu amigo Jaime, como nós estamos aqui de uma forma bem informal, né? É interessante, queridos, a gente ver a preocupação de um músico. Porque Jaime é um guitarrista, toca, né? Louva ao Senhor com o seu instrumento. E é interessante porque ele se preocupa com isso. Então, nada melhor do que alguém que faz parte da música para poder se preocupar com isso. Porque se isso partisse talvez de um pastor, de um líder, né, talvez muitas pessoas, eu sei que nesse vídeo vai surgir vários comentários, né, das pessoas apoiando a nossa posição, das pessoas sendo contra, né, a nossa posição. Não importa, mas o que me chama a atenção a princípio é a sua preocupação em relação a isso. Mas quando nós vamos comentar sobre música, sobre a vida do músico cristão, né? Nós temos pensamentos próprios, você tem os seus pensamentos em relação a isso, eu tenho também os meus pensamentos, eu sei que os nossos irmãos que vão estar assistindo, pessoas que vão estar assistindo, vão concordar ou não, mas isso é que é o bacana da nossa discussão aqui, certo? Mas quando nós tratamos de música cristã, né? Música, a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores de Israel. Olha a importância do músico, do salmista, quando o salmista Davi expressa, né, nos salmos, porque os salmos era como se fosse a nossa harpa cristã, o cantor cristão dos dias de hoje. Então, ali eram os louvores que o povo de Israel dava ao Senhor. Então, a gente vai ver que o Senhor habita no meio dos louvores do povo de Israel. Então, olha a importância da vida da pessoa que dá esse louvor. Na verdade, as pessoas perderam um pouco do entender o que é adoração. Adoração não é simplesmente música. A gente adora a Deus com a nossa vida. A gente presta um culto ao Senhor com a nossa vida, irmão Jair. Então, como deve ser a vida do músico cristão? Existem algumas coisas que eu, particularmente, respeito o pensamento de todos, irmãos, mas é uma opinião minha, né, quando a gente vê pessoas que não cristãs e que fazem parte de grandes grupos, né, da música gospel do nosso país. É uma coisa que o profissionalismo, irmão Jaime, não é que ele é ruim, mas o excesso prejudica. Porque se você está aqui, nós estamos aqui gravando esse vídeo, falando com você, discutindo sobre isso, mas imagine, o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo está aqui conosco. Se nós viéssemos aqui gravar um CD gospel, uma música gospel, e trazesse para participar dessa gravação pessoas que não são cristãs, que não têm temor a Deus, peraí,
Então eu estou promovendo quem quando eu faço isso? Eu estou promovendo aquele que está gravando o CD gospel, a música gospel. Então, a adoração, irmão Jair, por que Jesus disse lá em João capítulo 4? Ele disse assim, porque o meu Pai é Espírito, Deus é Espírito. Né? E ele procura, então se ele está procurando os verdadeiros adoradores, é porque nós estamos recheados de falsos. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em Espírito e em verdade. Então, a vida do músico não pode estar desconectada do seu ministério. Boa palavra essa. Assim como a vida do pastor não pode estar desconectada com a sua vida secular. Ou seja, se você trabalha, você precisa ser um homem sincero no seu trabalho, você precisa ser um homem sério no que você faz. Por quê? Porque você não é pastor à noite, somente quando vai para o culto. Você não só é músico quando você pega uma guitarra, se reúne com seus amigos para fazer um som na igreja. Então vamos nos preocupar de como nós vamos levar a nossa vida diante de Deus, porque quando a gente sobe no altar para tocar, Jair, quando você sobe no altar com a sua guitarra para tocar, se até a sua guitarra, meu amigo, não for consagrada ao Senhor, for usado para... Eu sei que existem pessoas que defendem, mas a música secular não tem nada a ver, é uma música que fala de amor. Sim, mas qual a intenção dela? Qual a origem dela? Louva a Deus a origem dela? Motivação, né? Qual a motivação, Jair? Então, a minha posição talvez pode ser dura para alguém, mas eu não concordo. Um homem se diz ser cristão, foi regenerado pelo poderoso sangue de Jesus e se dá a esse tipo de situação. Não, me chamaram porque eu sou profissional, eu posso tocar ali num barzinho, não tem nada a ver, eu sou profissional, mas sou crente. Peraí, o seu dom adora a Deus ou o seu dom... Isso aí, essa vertente que você está seguindo, pastor, é algo que é muito polêmico no meio cristão. No meio da música cristã, vamos dizer assim. Até porque nós temos aqui, vocês podem me ajudar aí, depois nos comentários, assim, muitos músicos profissionais que eles prestam serviços a muitos ministros de louvores, eu boto ministro de louvor aqui, pessoal, aos cantores, aos artistas, né, de renome. Né? Nós temos muitos músicos que eles vivem e têm a música como uma profissão. Né? Então, é um debate que é muito aberto, muito amplo e muito passível de conversas e de justificativas. Né? O que acontece? No meu ponto de vista, né, eu penso, e assim, não só no meu ponto de vista, mas falando no que eu entendo, assim, no que eu vejo no meio. Assim, que muitas pessoas precisam disso e justificam que o gospel, a indústria gospel, não compensa eles sobreviverem daquilo e por conta disso eles precisam fazer um trabalho fora do gospel, fora da igreja, que a gente chama de música secular. Né? Então muitos justificam dessa forma. Outros, como no meu caso, eu tenho a música como amadorismo. É até bom trazer esse conceito. Por quê, pessoal? Eu me considero um músico amador porque eu faço porque eu amo. Eu não vivo de música. Eu tenho meu trabalho e faço música porque eu amo. Já fiz músicas, já toquei em locais que eu ganhei e recebi para isso. Né? E mesmo se eu sobrevivesse disso, eu ia continuar fazendo porque eu amo. Mas existe essa grande interrogação e um grande debate filosófico, vamos dizer assim, em cima disso aí, meu amigo pastor. Eu queria que você se posicionasse nesse sentido, assim, trouxesse a sua opinião a respeito disso, quando você mencionou do profissionalismo da música, né? Isso. Quando nós... A princípio, quando eu falei em relação ao profissionalismo, é que ele no seu extremo, no seu extremismo, quando eu digo extremismo, irmão, é porque assim, olha, se o Senhor habita no meio do louvor, então, qual é a minha posição, a minha vida como um ministro de louvor? Eu estou aqui falando como um servo de Deus,
Mas deixando essa questão para que você reflita. Peraí, eu estou aqui como ministro de louvor, Deus habitando no meio dos louvores, nós não estamos aqui numa apresentação, nós estamos em um culto. Quando nós estamos apresentando ao Senhor o nosso culto, nós estamos ali sabendo que Ele está presente no nosso meio. Então, nós não podemos, quando eu citei em relação aos extremos, eu não posso colocar simplesmente o extremismo do profissionalismo. Mas quando eu digo em relação ao profissionalismo, é a questão de não é que a pessoa não vai viver da música, a música gospel não dá, né, para eu sobreviver. Mas espera aí, eu vou tocar, vou usar o meu dom no mundo, no secularismo, para que traga para mim. Então, espera aí, o camarada está aqui com um baixo, tudo bem, está com um baixo, uma guitarra, ou uma bateria, não sei, e de repente é convidado como por um grande cantor secular que vai tocar no Carnaval de Salvador. Aí o cara está lá em cima de um trio, tocando aqui a sua guitarra, o seu baixo, o seu que quer que seja, né? Está ali cantando, tudo bem, ganhando dinheiro, trazendo o seu sustento, né? Mas espera aí. O mesmo Deus que disse que nunca deixaria faltar nada, que seria o provedor de todas as coisas, será que não é o mesmo Deus? Será que o Deus que provê na vida de qualquer outro, seja ministro de louvor, seja um pastor, seja um cristão, normal que eu diga assim, que não tenha nenhum cargo ou nenhuma função, porque assim, pastor, meu amigo, não é uma profissão, é uma função. Então, um ministro de louvor, imagine aqui comigo que Davi entra em Jerusalém, na cidade de Davi, Jaime, pulando, salteando, rodando, adorando a Deus ali, e de repente, o que é que acontece? Davi com o seu coração repleto, tomado de alegria, de gozo, em trazer de volta a arca de Deus, né, para a cidade de Davi. E então, o que acontece é ver que as pessoas também adorando. Aí quando Davi entra adorando, uma das coisas que me chama a atenção é que Davi se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor. Davi então pega o pão, reparte para uma família, reparte para outra. Então, onde a presença de Deus, como Davi foi um excelente adorador. Davi escreveu salmos extraordinários. Imagine Davi num dos piores momentos da sua vida, dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, né? Então, rapaz, a questão da música já é algo é muito forte. O Senhor, quando ele habita no meio dos louvores, tanto o ministro de louvor, quanto aquele que faz parte do grupo de louvor, é necessário ter uma vida em Deus, ter uma vida de consagração a Deus, porque ele não está ali tocando para se apresentar apenas num culto de domingo, ou num culto de sexta, de sábado. Não, a vida dele é a vida de adoração. Isso aí que você falou é algo que eu tenho usado ultimamente como exemplo assim. Eu faço, pessoal, uma analogia de um iceberg. Né? Se você estiver curioso, pesquise um pouquinho sobre o iceberg. O iceberg, pastor, ele é uma calota de gelo muito grande, muito pesada, mas ele flutua. E aquela parte que vira para fora do ar, do oceano ali, da água, segundo a ciência, segundo o pessoal que estuda a respeito dos oceanógrafos, representa apenas 10% do tamanho daquele iceberg. Então, os outros 90% está todo para baixo. Então, eu uso uma analogia do seguinte, pessoal: a música tocada em si é apenas os 10%. É aquilo que foi produzido nos bastidores e que está sendo levado ao público. Sendo na igreja, num show, num palco, qualquer lugar que seja. E assim, eu tenho tido uma preocupação muito grande em relação aos 90% dos músicos, dos ministros, que é aqueles 90% que ninguém vê, tem a vida pessoal, aquele que não vive de música 100%, no seu trabalho, ou o próprio músico profissional que está ali na estrada todo dia, o comportamento dele frente aos outros. Né? Porque a gente tem muitos músicos evangélicos
verdadeiros evangélicos, né, cristãos de verdade, que estão aí realmente pelo trabalho. E eu creio que muitos estão ali também porque é propósito de Deus, porque ele pode ser uma influência para os demais. Né? Normalmente esse meio artístico é um meio muito conturbado. A gente tem exemplos aí de artistas gospel, vamos dizer assim, se embaraçaram todo, né? Teve sua vida toda destruída pela fama, que recebeu a adoração que era para Deus. Eles receberam e eles caíram. Um exemplo maior que eu posso citar aqui, pessoal, é o exemplo de Thales. Eu tenho acompanhado a vida de Thales, né? É um cara que ele recebeu a adoração, recebeu a glória, e as músicas dele eram músicas que traziam a verdade dele de uma forma tão intensa que levou isso. Chegou aonde ele chegou, eu acredito, não pelo potencial que ele tinha em si, mas pela misericórdia de Deus mesmo, a verdade que as músicas dele traz. E ele está agora pagando um preço por conta disso, e ele está voltando aos poucos. Espero que esteja, de fato, assim, bem regenerado, transformado, verdadeiramente limpo, verdadeiramente, para que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Mas assim, pastor, buscando essa analogia do iceberg, dos 90%, que ninguém vê, só a gente vê nos bastidores, com a vida sacerdotal, como é a vida de um pastor. Será que eu posso classificar a importância de se ter uma vida de músico, assim como uma vida de pastor? Importância, sim, no sentido assim, não de grandezas de funções, mas de importância de funções dentro do corpo de Cristo? Só falando sobre essa questão de grandeza de funções, na verdade, a vida de um pastor, ele é, na verdade, o maior servo da igreja. Pelo menos era para ser, né? Teoricamente. Pela palavra a gente sabe que é o servo. O servo é o pastor. O servo é aquele que foi posto ali como um pastor, como um líder, para liderar aquele povo, mas é dele a maior responsabilidade para servir, para entregar. E com toda certeza, Jaime, cada um nas suas funções tem a sua importância. Assim como um músico. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho que eu tive, uma experiência, me chamou muito a atenção. Muita atenção. Jaime, eu viajei um certo dia para Bela Vista de Goiás. E lá eu tive uma oportunidade, o pastor me convidou para poder eu estar ministrando na sede das Assembleias de Deus lá de Goiás, lá em Bela Vista de Goiás, para ser mais exato. E bem num dia da Santa Ceia. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, quando a gente está tratando aqui de músicos, Jaime, eu nunca vi, até o presente dia, eu nunca vi um grupo de música como aquele que eu vi naquele dia. Meus irmãos, o baixista, meu amigo, o baixista tocava assim o baixo, ó, eu olhava para o rosto dele assim, ó, as lágrimas corriam no rosto do cara. Meu amigo, quando eu olhava assim para o baterista, tá o baterista cheio de lágrimas nos seus olhos, chorando. Eu chamei minha esposa e falei, Márcia, olha para isso aqui. E a gente sentia a presença de Deus olhando para aqueles homens tocando ali. Quando eu vi aquele baixista, ele tocava assim, ó, e os olhos dele, ele chorava, e ele descia lá e me balançava a cabeça. Irmãos, a verdadeira adoração, sabe? O Senhor tomou o ambiente de adoração. Meus irmãos, e outra coisa que me chamou muita atenção, talvez você que é músico não vai gostar do que eu vou falar, mas é uma verdade. Começa a pregar a palavra, os músicos vão tudo para o fundo da igreja, vão tudo para a frente da igreja. Conte, você que vai ouvir isso, conte quantos são os músicos que levam a Bíblia Sagrada para o culto. Pergunte aí, observe isso. Então, são coisas que nós estamos tratando aqui, irmãos, não apedrejando você, não, mas trazendo esse entendimento para que você entenda que a sua vida não pode estar desconectada do seu ministério. Ou Deus chamou você, ou Deus não chamou. Então, isso, voltando lá para o testemunho que eu tive lá em Bela Vista de Goiás,
Irmão Jaime, meus queridos, os camaradas tocavam com a alma, com o espírito, com a vida. E depois que eles terminaram de pregar, que me chamaram para eu vir ter a oportunidade de ministrar a palavra, todos eles, sem exceção, eu observei isso. Todos eles pegaram as suas Bíblias, sentaram próximo das suas esposas e começaram a ler a Bíblia enquanto eu estava lendo. Meus irmãos, então eu trouxe, isso foi em 2014. Isso foi em 2014, ó, nós estamos em 2020. Então, 6 anos aproximadamente, eu guardei essa experiência comigo. E é uma observação que muitos líderes fazem, mas às vezes não tem coragem de chamar o músico, porque fica com medo do músico sair da igreja e ele ficar sem um tocador. Isso é verdade. Então você precisa chamar, meu filho, chama ele. Ô meu filho, você precisa sentar aqui para ouvir a palavra. Faça um teste, depois que terminar o culto, pergunta a ele, amigo, qual foi a mensagem que o pastor pregou? Cadê sua Bíblia? Irmãos, eu sou novo na fé, eu tenho cerca de 8 anos, 9 anos na fé, mas parece que eu vivi lá atrás, quando os nossos irmãos, lá no princípio, era aquele que guardava a doutrina, era aquele que dizia assim, olha, não, você precisa carregar sua Bíblia. Você precisa, sabe, é a sua identidade, você precisa abrir a Bíblia. Quando você abre sua Bíblia, está ali marcado ali, ó, Deus falou comigo tal dia aqui nessa palavra. Deus, você sabe, então você, músico, isso é uma geração que Deus está tentando, não é que Deus erra, não, que Deus está formando nesse tempo de pandemia, trazendo essa preocupação, Jaime. Sabe por quê? Porque agora, esses dias eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio, que é um grande homem de Deus, ele dizendo assim, ó, irmãos, nós já estávamos afastados há tempo. O isolamento social agora é só mais uma desculpa, mas a gente já estava afastado. Então, perceba, Jaime é músico. Então, se preocupando com essa questão de saber, não, vem cá, qual músico que senta depois que ele ministra ali um louvor, que ele toca o seu instrumento, qual músico que senta lá no banco da igreja para ouvir a palavra? Né? Qual músico que você disse assim, meu amigo, quantas vezes você já leu a Bíblia, a palavra, já meditou na palavra? Né? Então essa é a minha percepção em relação a isso. É importante, pior pessoal, que eu não posso nem tem nem como falar contra isso, porque assim, eu faço parte do meio, eu sei, eu já fui, eu tô com essa carinha de novinho aqui, mas eu já tenho, hoje é o quê? Hoje é dia 25 de junho de 2020. Hoje, pessoal, eu tenho 33 anos de idade. Eu comecei nessa aventura aí, eu falo assim, desde os 14, 15 anos. Então, assim, eu já fui tocar, eu já fui para a igreja só para tocar, pastor. Chegava lá, queria só tocar. Toquei, pronto. Eu ia para a porta da igreja, chavecar as meninas novinhas, via a gente chegando lá, pô, menino diferente, menino de outra igreja. Vai ficar aquela coisinha, a gente adolescente, jovem, sabe? É um perigo. É um perigo demais, pessoal. Então, e hoje, depois de velho, eu tenho hoje 33 anos, já hoje. Estou na adulto, né? Na fase adulta. A gente convive ainda com muitos músicos que estão dentro da igreja, que só toca só igreja, ou que toca em banda. Os caras não têm compromisso. Os caras só estão ali um compromisso de fazer o papel deles, que é tocar e ir embora. Né? E a grande preocupação que eu tenho hoje é que recebe adoração. Aí vocês falam assim, poxa, quem é louco de receber adoração? Tanta informação. Se a gente for parar para ver, pessoal, é uma coisa muito de praxe. Eu toco em banda, em ministério, e quando a gente está tocando nas igrejas, a gente termina de tocar. Na hora que está arrumando aqui, é porque a gente não tem uma estrutura ainda grande, a gente não tem pessoas ainda para poder nos ajudar esse tempo todo. E o nosso ministério, o propósito dele é estar ali ajudando, né, quem realmente precisar. Não é, a gente não toca a custo de nada, a gente quer fazer a obra. Então a gente termina ali, pastor, um monte de gente vai para cima, ou que guitarra é essa, que pedaleira é essa, que caixa de som é essa, tu toca demais. Tu é assim, tu é assado, vocês tocaram muito. Então, eu brinco ali com os meninos, né, do Sinai.
Disse, ó, vamos vigiar. Porque, ó, cuidado para não ter adoração. Tocar na glória de Deus aí. Misericórdia. Teve um dia que a gente foi tocar numa cidade que, assim, sempre quem o pessoal ia para cima sempre era o baterista, que me toca muito, Emerson, né? Brea, que ele toca com a gente, toca muito também. E eu sou ali pela porra, né? Vamos dizer assim. Tô ali cagagado, mas não sei por mim não veio em mim, a coisa quando junta umas três dá certo. E nesse dia, eu sou um cara um pouco mais fechado, né? De natureza, eu não sou muito aberto. E veio um monte de gente pra cima de mim. Que guitarra é essa? Não sei o quê. Essa guitarra de luthier. Lógico, a gente tem que trazer ali, falar um pouco, dar atenção, porque é importante, pastor, também frisar aqui, porque a gente é referência. Nós somos referência. Com vida ou sem vida, quem está ali na frente, em destaque, não deixa de ser uma referência. Então você precisa ter muita cautela, porque não é só os 10%, não é só a música feita ali na hora que vai dizer quem é você diante de Deus. E muito mais quem é você quando apagar as luzes, quando você dormir, no outro dia quando você não tiver nada para fazer no seu trabalho. O vídeo cortou aqui, pessoal, que ficou grande, mas eu voltei de novo. Aqui, eu vou colar o vídeo depois, tá? Que eu não quero editar nada. Então, assim como eu estava falando, a gente é uma referência em si, e a preocupação maior é com uma vida pessoal. E você falou a respeito aqui de músico, de profissional e coisa e tal. Eu queria ler um texto que me marcou muito, sabe? Tempos atrás. E que eu fiz isso um mantra, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei como uma verdade na minha vida. E principalmente essa questão de música. Porque eu sou apaixonado por música. Sou apaixonado. E isso me chamou muita atenção. Que é um texto que está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que fala aqui, né? Jesus falando, né? Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côncavo à sua estatura? Enquanto as vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus fala aqui em Mateus, basicamente é a respeito do sustento. Do cuidado que Deus tem. Né? Você está tocando numa banda, no ministério, você ainda não consegue ver Deus atuando, mas você sente esse chamado, né? Porque eu vejo, pastor, também, muitos aprendem música porque vê os outros tocar. Mas eu creio no chamado vocacional também da música. E é algo tão preocupante, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu creio que Deus ele sonda muito mais o coração, a intenção do coração daquele que está ali tocando, se prestando a tocar, a cultuar Deus, do que ali a própria técnica, a própria habilidade. Com certeza, com certeza.
Porque na verdade, irmão Jaime, quando você sobe num altar de uma igreja, para ministrar um louvor, né, é um culto. Gente, ali é um culto. Então, parece que no decorrer do tempo as pessoas perderam a noção de que é um culto. De que o dono do culto está ali. É o Senhor. O culto é dado ao Senhor. Né? Maravilhoso quando o camarada toca e sabe, é lindo. Eu gosto de ver quando um camarada ele é, né, um bom tocador, mas melhor ainda quando ele tem uma vida em Deus. E deixa eu fazer só uma ressalva aqui. Isso não é justificativa para ninguém estudar música, né? Não. Muito pelo contrário. Se você se propõe e você sente que foi chamado e vocacionado para isso, né? Tem que se capacitar. Tem que se capacitar. Só que o que a gente está tentando dizer para você, não é que você tem que deixar de, não, vou parar porque eu vou... Não é assim. Nós estamos tentando dizer para você, para trazer dentro dessa nossa discussão, é que a sua vida não pode estar desconectada do seu ministério. Não pode. Porque assim, aí tem muita gente que bate em teologia, né? Teologia... Não. Irmão, se a teologia ali, sem o Espírito Santo para estudar teologia, você vai inchar. Mas com o Espírito Santo para você estudar teologia, o Espírito Santo me ensina, a teologia está ali, né? O que você vai aprender sobre partes da teologia, né? Você vai aprender, você vai criar, você vai se fortalecer em Deus. Então, irmão Jaime, algo interessante que você está falando aí em relação a Deus prover as coisas, a Deus ser sempre o provedor da nossa vida. Eu vou contar para vocês, eu fiquei em Tiruçu, irmãos, durante 4 anos, desempregado. E com uma esposa e um filho dentro de casa, pequeno, de colo. Eu não conto as vezes que chegava lá, Deus mandava as pessoas. Sabe? As pessoas iam lá, falavam, ó pastor, Deus mandou entregar aqui para o senhor uma feira lá no meio da minha casa. Você acha que é vergonhoso eu contar isso? Isso é para você saber que Deus cuida de você, meu amigo. É que Deus cuida. Quando nós estamos trazendo assim, eu não quero que você depois, quando assista esse vídeo, chegue ali e diga assim, mas é porque na certa esse pastor aí deve receber uns 5 salários ou mais. Não, meu amigo. É você viver a sua vida diariamente confiando na providência de Deus. Você tem que ter essa vida. Então, músico, você não pode viver a sua vida desligada do seu ministério, da sua comunhão com Deus. Está aqui uma coisa interessante. Existe uma diferença grande entre ser usado por Deus e ser um homem de Deus. Existe totalmente uma diferença, um espaço de diferença muito grande. Ser um homem usado por Deus, vai ser um homem que onde ele chegar, ele vai ser usado por Deus, mas se ele não tiver uma vida, ele não é um homem de Deus. Se ele não tiver uma vida, o apóstolo Paulo disse isso a Tito, o apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, de como deveria ser a vida de um obreiro, né? De um bispo, aquele que foi chamado, vocacionado para aquilo ali. Ele precisa ser não dado ao vinho, ele precisa ser um homem, marido de uma mulher só. Infelizmente, a gente está vendo uma situação no meio gospel, evangélico, né? Porque o único, como diz, o único que te chama de evangélico e de gospel é a revista Veja. Jesus te chama de filho, né? Então a gente precisa se posicionar já em relação a isso. Você que é um músico e você que, né, eu falo isso porque eu tenho um relacionamento com ele mesmo e a gente sabe a preocupação de você. Gente, imagine a gente chegar a um tempo em que os músicos subirem, né, no altar e dizer: Deus, está aqui o meu melhor. Deus, está aqui a minha vida, Pai. Sabe? Porque o meu culto, quando eu subo no altar para pregar, meu culto começou lá na casa da minha esposa, com meu filho. Né? Todos nós somos passíveis de erro, irmão. Todos nós somos falhos. Né? Nós não estamos aqui vestindo uma roupa de santidade e dizendo nós somos o top da santidade. Não é isso. Só trazendo a menção dentro das Escrituras que o Deus provedor, ele vai prover de sua vida. Ele vai prover para você, querido. Se você se colocar numa posição de dizer: Deus, eu estou aqui para que o Senhor me use a minha vida, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. O serviço
vem depois do relacionamento. O serviço é uma consequência. Uma consequência do relacionamento. Eu estava ontem na escola bíblica da igreja, e no culto de ensinamento, e a gente tratou sobre isso, sobre o relacionamento com Deus. Né? Como é importante o relacionamento com Deus. Eu até citei para os irmãos. Se você tem um amigo, e que todo dia que você liga para o amigo é para pedir uma coisa, você não tem relacionamento com ele, você só usa ele. A mesma coisa é a sua oração a Deus. Se todo dia você dobra o seu joelho e diz, Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Mas imagine que você tem uma amizade que todo dia você liga, meu amigo, como você acordou hoje? Está bem? Orou hoje? Leu a Bíblia, que Deus falou contigo. Então, o relacionamento é formado assim. Quando chegar um dia que você tiver alguma necessidade de alguma coisa, esse amigo vai dizer assim, rapaz, você está com necessidade disso? Rapaz, eu que vou lhe ajudar. Você não precisa nem me pedir. Então, é assim que é criado o relacionamento. Então, quando a gente fala de música, né, para que as pessoas entendam, Jaime, que música, que adoração não é simplesmente música, mas é uma vida. Verdade. Né? Então, verdade. Isso é forte demais. Isso é uma verdade. É a temática de se relacionar. Quando a gente se relaciona, a gente se conhece. Né? E quando a gente se conhece, a gente cria uma intimidade. E quando a gente cria uma intimidade, a gente sabe o que o outro quer, o que o outro gosta. Então, sabendo disso, partindo desses pressupostos, a gente tem como oferecer e ofertar algo mais verdadeiro, mais genuíno. Né? É o que eu vejo assim, pastor, também, é que ainda existem, eu falo ainda assim, mas é um grande mal do século, é que os músicos ainda não compreendem, na sua grande maioria, a sua importância quanto a servidão. Essa é a palavra. Porque muitas vezes, nós músicos, nós somos os primeiros a apontar o dedinho aqui, ó. Ah, o pastor traiu a esposa. Ah, o pastor enrolado. Ah, o pastor está fazendo isso e aquilo de errado. Sim. Posso dizer que sim, certo. Mas e você? Porque a partir do momento, pastor, eu percebo que a partir do momento quando subimos no altar, eu não falo altar aqui, só um púlpito de igreja. Eu quero abrir aqui para um palco de um show. Que altar, a gente pode levantar um altar em qualquer lugar. Se o ministério, a banda, a vida daquelas pessoas ali que estão sendo envolvidas, estão focadas, direcionadas em Deus, você ali ora e levanta um altar ali. Você está fazendo evangelismo na rua, como a gente tem feito, né? A gente está levantando um altar ali naquele local e prestando culto a Deus em forma de música. Então, como é que você vai prestando culto a Deus? Se você não tem uma vida de busca, uma vida de aprendizado, uma vida que você só vai na igreja, bota sua digital, que agora não tem mais o cartão de bater ponto, né? Agora o negócio está moderno. Você bota sua digital ali, pronto. Comparecer à igreja. Tocou. Pastor viu que você estava ali. Pastor viu, você fez aquela música ensaiadinha, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. O backtrack tocando ali, o VS tocando, tirou as músicas, tudo lindo. Música profissional, top. Desceu, foi para casa e nada mudou. O que adianta? Perdeu tempo de ter ido para a igreja. Aí que eu falo com as pessoas, pastor, com aqueles que eu tenho uma proximidade maior, e quem eu tenho a oportunidade de falar também, e quando eu tenho a oportunidade eu não seguro não. Que é o seguinte, é melhor o camarada ficar em casa. Esse é duro. É melhor o camarada ficar em casa do que o camarada ir para a igreja, tocar, batendo no cartão ou botando digital ali e voltando. Porque é tão perigoso isso, porque eu creio, pastor, eu entendo que você está trazendo um jugo muito forte sobre você. É como se um pastor ministrasse uma mensagem e ele estivesse mentindo sobre a mensagem. Ele falasse sobre uma mensagem de verdade, só que ele tem uma vida de mentira. Então, olha o peso que isso traz. E se alguém estiver assistindo aí, quiser um dia ler a Bíblia e estudar o livro de Amós, procurar entender, Amós traz essas verdades para o povo de Israel. São verdades duras.
São verdades duras. E Deus ele tem um rigor ainda maior com aqueles que conhecem do que com aqueles que são inocentes. O julgamento vai vir primeiro para casa, né, de Deus. Primeiro o julgamento. Então, essa é uma temática muito interessante. Né? Eu sei que você que vai assistir, você vai discordar de algumas coisas, mas essa Natural, né? É a naturalidade da coisa, mas você, pastor, você líder, todos nós estamos suscetíveis a ele. Todos nós. Né? Deixando isso bem claro. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Então, você cantor, você que Deus deu a você uma excelente voz. Eu tenho uma esposa que canta, que louva o Senhor. Eu falo para ela, olha, nada vale a pena se você tiver só a voz. Você precisa ter a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o cântico que sai da sua boca. Né? Então, essa é algo interessante, porque a gente está vivendo no século XXI, irmão Jair, um século XXI perigoso, porque há muitos anos atrás, alguém disse que um dia o mundanismo entraria nas igrejas, e tem entrado. Né? Pense numa coisa que é extraordinário, maravilhoso, que a gente tem gostado muito, essa questão da tecnologia sadia, né? A tecnologia que você sabe usar. Olha, por exemplo, esse vídeo agora pode 1.000, 1 milhão, 2 milhões de pessoas assistir e Deus mudar a vida dele. Então é uma tecnologia, né, que você precisa usar para o bem. Né? Porque o celular é do diabo? Não, o meu não, o seu também não. Né? Não, quem é do diabo é talvez o coração do camarada aqui. Tá mexendo, né? A faca foi feita para quê? Para cortar os alimentos, cortar a carne? E porque o camarada pega e fura alguém, o erro está na faca? Não, então o erro não está nas tecnologias, o erro está de quem usa. Né? Então você, músico, a nossa oração é que você, né, abra o seu entendimento e entenda que por mais que você seja, né, talvez um profissional da música, mas tem uma vida com Deus. Tem uma vida de relacionamento. Porque, Jaime, como eu disse, a diferença entre ser usado por Deus e ser um homem de Deus, porque Jesus disse que naquele grande dia chegariam muitos até ele, e dizia assim, olha, Senhor, mas nós curamos no teu nome. Senhor, mas nós expulsamos demônios no teu nome. Senhor, mas nós fizemos muitas coisas no teu nome. Aí Jesus vai dizer assim para ele, olha, mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você pode até ser usado por ele para expulsar um demônio, ser usado por ele, mas Jesus está dizendo, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você nunca se relacionou comigo. Então você vai ali, sobe num palco e toca e vai, e aquele negócio todo, mas se a sua vida não... É igual a vida do pregador. A mensagem que o pregador prega salva 1 milhão de pessoas, que é o Evangelho. Mas se o pregador não tiver uma vida em Deus, ele pode ir para o inferno. E foi ali só um instrumento que estava ali naquele momento. Deus levantou, assim como Deus usou a mula para falar com... Deus usou Ciro, né, para libertar o povo lá de Babilônia. Então, ser usado por Deus é uma coisa, mas ser um homem, uma mulher de Deus é algo totalmente diferente. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, assim, basicamente, o objetivo de toda essa reflexão. Né? Não é apenas tocar, não é apenas ter uma habilidade, não é apenas mostrar a sua arte em si, né? Mas é ter todo um conteúdo por trás disso. Né? Você não é evangélico, você não é cristão, está assistindo esse vídeo aqui, se interessou pelo título do vídeo, sei lá, caiu de paraquedas aqui, isso vale para você também. Né? Se você é um músico profissional, não é evangélico, mas já fez cachê, já presta serviço a artistas do cenário gospel, né? Quantas vezes você não se escandalizou com a atitude daqueles que se achavam cristãos? Esse é o grande problema. Assim como aquele que é cristão, que é evangélico, e presta serviço no secular, e não passa uma mensagem diferente do que aquilo que o camarada está acostumado a ver. Então é só mais um. Você não está sendo sal, você não está sendo luz, você está sendo mais um. Né? Então, assim, eu quero demais agradecer aqui. Amém.
ao meu amigo pastor Ricardo Nonato. Amém. Esse vídeo aqui eu tá disponibilizando para botar no teu canal também, né? Que a gente não sabe o alcance que isso vai acontecer. Verdade. Mas assim, que o Senhor possa estar, de fato, abençoando vocês. E essa sequência de vídeo, pessoal, não vai acabar aqui não. Eu quero ouvir opiniões de outras e outras pessoas. Né? Eu tenho algumas pessoas em mente para bater esse papo. E essa conversa desse vídeo girou para esse lado. Outra pessoa pode puxar a conversa para outra. Que o Espírito Santo possa conduzir tudo isso aí. Amém. Amém. Te agradecer muito aqui pela... Nós que nos sentimos honrados, né, de poder compartilhar, né, daquilo que o Senhor tem posto em nossas vidas, para abençoar vidas. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E pense sempre, sempre. Você não pode ser conhecido em lugar nenhum, mas você sempre será uma referência para alguém. Isso é importante. E para ser referência tem que ter vida, tem que ter conteúdo, tem que ter algo para oferecer. Porque a sua vida pode tirar outra do tomo. A sua vida, as suas atitudes pode tirar alguém da direção. Alguém que estava seguindo ali na vidinha dele, esbarrou com você e você o influenciou, mesmo que sem intenção, mas por meio da sua história, por meio da sua vida. Né? Você pode estar matando alguém ali. Beleza, galera? Diz que o Senhor abençoe você, continue abençoando. O vídeo deve ter ficado grande, acredito que ficou grande sim, mas aqui é um bate-papo. Né? Então eu queria fazer as coisas bem espontâneas, não vou editar nada. Que o Senhor abençoe vocês e que vocês possam deixar aí, mandem no direct, no zap, nas mensagens embaixo do vídeo, né? Nos questione, me questione e a todo momento tentarei, dentro daquilo que eu conheço, dentro da luz da palavra que eu possa transmitir para vocês, tentar responder. Beleza, galera? Forte abraço. Deus abençoe. E Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!